Mateus 16. Todos encontraram? Amém? Muito bem. Hoje eu vou falar a respeito de uma batalha espiritual que é considerada a batalha mais cruenta na vida de um cristão. E chegando-se os fariseus e os saduceus para tentarem a Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. 2. A igreja. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? 4. A igreja. Retirou-se. E passando os seus discípulos para outra banda, tinha se esquecido de fornecer-se de pão. Tinham, ou seja, os discípulos, se esquecido de fornecer-se de pão. Agora a igreja. 6. Adverti e acautelai-vos. Tomai cuidado, né? Com o fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos. Misericórdia, só rindo mesmo. O bichinho só pensava em comida. Só pensava em comer. Os apóstolos responderam, num português mais claro, dizendo o seguinte: ele está dizendo essas palavras porque nós esquecemos de nos fornecer de pães, né? É isso que a palavra está dizendo. Versículo 8, a igreja. Aleluia. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? 10, a igreja. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Tomaram uma bronca federal, né? Todos nós, o 12. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, graças a Deus, mas da doutrina dos fariseus. Podem tomar assento em nome de Jesus. Da doutrina dos fariseus. Eu havia dito para vocês que iria falar a respeito de uma batalha espiritual que poucos percebem na igreja, poucos percebem nas suas vidas. E Jesus teve que enfrentar essa batalha espiritual. É a batalha espiritual que nós chamamos de batalha contra o espírito religioso. É uma batalha cruenta, porque o espírito é religioso. Amém? O espírito é religioso.
E o espírito religioso, na verdade, está querendo falar a respeito de uma atividade demoníaca. Uma atividade demoníaca, ou seja, demônios que usam as pessoas, usam muitos crentes são usados não pelo Espírito Santo de Deus, mas por um espírito religioso que imita o Espírito Santo de Deus. E esse espírito religioso, ele desempenha uma atividade demoníaca sobre os crentes. E é sobre isso que Jesus está tratando aqui. Por quê? Porque nesta época, no tempo de Jesus, tanto a classe dos fariseus, filhos de Deus, povo escolhido, nação eleita, nação santa, geração, etc. Filhos de Deus, porém, apesar de conhecerem profundamente o livro sagrado, eles foram facilmente dominados pelo espírito religioso. Eles acabaram, tanto os fariseus quanto os saduceus, acabaram vítimas do espírito religioso. E Jesus teve que travar durante todo o seu ministério um confronto. O que está acontecendo aí, né? Seria bom desligar aquela caixa de baixo. Pode ser que seja, ou a televisão, depois a gente... televisão. Então Jesus teve que travar uma batalha dura contra os fariseus e saduceus. E, na verdade, Jesus estava travando uma batalha contra esta atividade demoníaca de espíritos religiosos que dominavam a categoria dos fariseus e dos saduceus. Daí você começa a compreender sobre o poderio desse espírito religioso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele se autodeclara fariseu de fariseus. Ele pertencia a essa classe. Você começa a entender por que razões Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, pedindo cartas que permitissem a ele perseguir e até matar os cristãos, muitos colocados atrás das grades, aprisionados. Como é que um homem gerado na palavra de Deus por um dos maiores sábios da época, chamado Gamaliel, como é que um homem profundamente conhecedor do livro sagrado, e só havia aquele livro sagrado, era o Velho Testamento, profundamente conhecedor da lei de Deus, dos estatutos, dos profetas, como é que este homem tornou-se um assassino de cristãos? Como é que este homem ele transformou-se num dos maiores perseguidores da igreja e do próprio Deus, pensando estar prestando um serviço ao próprio Deus? É isto que Jesus está tratando em Mateus 16 aqui. Ele está tratando com duas categorias de religiosos:
fariseus e saduceus. Ambas categorias, uma multidão de religiosos formavam essas categorias. Pois bem, essa multidão de religiosos estava dominada pelo espírito religioso. Foram vítimas do espírito religioso. E apesar de profundos conhecedores da Bíblia, porque ninguém conhecia mais Bíblia dentro de Israel do que os fariseus. Ninguém jejuava tanto quanto os fariseus. Ninguém. Isso é assustador para nós e ao mesmo tempo serve de advertência. O próprio Jesus diz aqui: adverti, eu estou advertindo vocês. Ele refere-se aos discípulos e isto vale para a igreja. Se acautelem, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Os apóstolos ficaram tontos com aquela palavra fermento, porque Jesus estava usando a palavra fermento como uma metáfora, como uma linguagem simbólica, para referir-se não ao fermento que se utiliza para inflar o pão, mas eles, despidos ainda de espírito de discernimento, como eles haviam visto milagres concernentes à multiplicação dos pães, eles, de uma maneira, de uma síntese assodada, precipitada, acharam que Jesus estava falando justamente sobre o fato do que eles estavam conversando entre eles. E o que eles estavam dizendo? Esquecemos do fornecimento do pão. Nós vamos para o outro lado do mar da Galileia e não trouxemos pão. Jesus disse: caramba, até agora vocês não têm fé. Vocês não viram o que aconteceu lá atrás? Com 5 pães, eu alimentei 5.000 pessoas e ainda sobejaram 12 cestos, dezenas de cestos de sobra de pães. Vocês estão preocupados com o quê? Foca. Põe foco. Não dispersa a mente para questões que condenam vocês por falta de fé. Eu não estou falando de pão. Eu estou falando em linguagem metafórica da doutrina desses homens. Porque a doutrina deles é uma doutrina perversa. Perversa. Eles têm aparência de piedade, mas com a aparência de piedade deles, eles vivem em pecado. Porque na essência, eles têm uma vida de pecado. Pecam todo tipo de pecado. Mas o estereótipo deles é de religiosidade. É como se Jesus estivesse falando para eles: há um demônio religioso por trás deles. Há uma atividade demoníaca religiosa por trás deles. Vocês têm que detectar, vocês têm que enxergar. Vocês não podem viver o tempo todo com base nos 5 sentidos físicos. Enxerguem com os sentidos espirituais. Olhem com os olhos espirituais. Procurem discernimento. Não sejam precipitados, construindo raciocínios e conclusões assodadas, matematicamente simplistas. Eu estou falando a respeito da mensagem desses homens, porque Jesus havia acabado de ter um confronto com os fariseus e saduceus. Senhor, nos dá um sinal. Jesus, não vou dar sinal nenhum para vocês.
Ainda que eu desse algum sinal para vocês, vocês não creriam, porque o coração de vocês está predisposto a não crer. Vocês estão decididos a não crerem. Vocês estão endemoniados. Há um espírito de religiosidade, há um demônio, há um príncipe das trevas que domina a mente de vocês e não permite a vocês enxergarem quem eu sou. E realmente, falamos disso aqui segunda-feira, né? 2 Coríntios 4:4. O que é que Deus disse lá? Através do apóstolo Paulo. Que o Deus deste século cegou os olhos do entendimento dos incrédulos, para que, se não lhes resplandecessem a luz do Evangelho de Cristo. Isto estava acontecendo ali. Esse espírito religioso, ele atua como um espírito de incredulidade, fazendo a pessoa tornar-se uma pessoa meramente religiosa. Ao mesmo tempo em que ela conhece a palavra, é uma inimiga de Deus. Ao mesmo tempo em que ela estuda a palavra, essa pessoa, ela torna-se um perseguidor dos cristãos, um perseguidor da igreja. Agora, nas próximas eleições, nós vamos ter muitos crentes vítimas desse espírito de religiosidade. Sabe como? Vão dar o seu voto para perseguidores da igreja. Vão votar, vão carimbar em cima no dia da eleição, sem nenhum discernimento, sem nenhum compromisso com Deus. Vão levar aos cargos mais importantes da nação homens que estão decididos a perseguir a igreja, acabar com a Bíblia. E os crentes fazem isso porque eles estão endemoniados. Não tem Espírito Santo coisa nenhuma. É espírito de religião, é espírito de religiosidade. São como os fariseus, são como os saduceus. Estão nem aí se o cara quer acabar com a igreja, ou se fulano quer acabar, ou se o Beltrano quer acabar. Estão nem aí. São inconsequentes. Não tem compromisso com a verdade, nem tem compromisso com Deus, porque não tem o Espírito Santo. O Espírito que habita neles e que domina a mente deles, cegou o entendimento deles, para que não se resplandecesse a luz do Evangelho de Cristo. Então o camarada dá o voto dele para qualquer um, e esse qualquer um pode ser até o sujeito que quer fechar as igrejas. Ele não tem problema, não sente nada, a mente está cauterizada. Isso vai acontecer aos milhares na próxima eleição. E se a igreja não orar, a igreja vai ser perseguida de uma maneira atroz, como ela é perseguida em muitos países. Muitos países. E naqueles países, os crentes agiram da mesma maneira. Levaram ao poder pessoas sem o menor critério. Menor critério. Menor critério. Dá o voto em troca de um favor que recebeu. Dá o voto em troca de uma dentadura que recebeu de presente. Dá o voto por qualquer motivo. Não dá o voto para aquele que vai proteger a igreja, proteger o evangelho, proteger a pregação. Não, o crente não pensa nisso. É um sem noção. É um sem noção. Ele quer ver o mar pegar fogo para comer sardinha assada. É o que ele quer. Quer vida mansa. Quer dinheiro fácil. Mesmo que esse dinheiro fácil venha a custo da igreja dele fechar, do evangelho ser banido do país, ele não está nem aí. Insensível, porque ele é morto espiritual, é um defunto espiritual.
Deus ame essa nação. Porque milhões de crentes nessa nação não estão nem aí para Deus. Querem a coroa de Cristo. Querem a bênção do Senhor. Não tem compromisso nenhum. Não querem caminho apertado, porta estreita, não querem. E quando dizem que querem é mentira. São mentirosos, porcos, natureza suína. Jesus aqui passou por esse confronto e a igreja está passando por esse confronto. A igreja, os crentes são tentados pelo espírito religioso. E como o demônio, aí nesse caso, ele é especialista na religiosidade, o crente acha que é o Espírito Santo. Ele se acha dirigido pelo Espírito Santo. Aleluia. Isso é muito sério. É uma batalha espiritual que nós vivemos todos os dias da igreja. Até o arrebatamento, todos os dias. E depois do arrebatamento, a igreja que ficar aí, que não for arrebatada, vai enfrentar e vai ter que derramar o próprio sangue. Vai ter que enfrentar o anticristo, passar pela morte. Porque o espírito de religiosidade vai continuar enganando. Você já parou para pensar? A multidão de crentes, capítulo 7 de Apocalipse, a multidão, a Bíblia diz assim, uma multidão inumerável de mártires, crentes, que não foram arrebatados, que subirão da grande tribulação aos céus como mártires. Não foram arrebatados por quê? Porque não tinham o Espírito Santo, tinha um espírito de religiosidade neles, espírito de engano. O espírito de religiosidade, entenda, ele incita a pessoa a ter a aparência de crente. Ele convence as pessoas que a aparência de crente é o que basta, é o que é suficiente. Os fariseus foram chamados por Jesus de sepulcro caiado, porque na aparência eles tinham santidade, vestes brancas. Aí Jesus olhou no coração: barata, percevejo, formiga, inseto, sepulcro caiado. Por dentro havia morte. E eles tentavam matar Jesus. Eles tentaram matar Jesus o tempo todo. E o espírito de religiosidade convencia os que eles estavam prestando, se eles matassem a Cristo, estavam prestando um serviço a Deus. Misericórdia. Você já imaginou você pregar para um povo que é religioso, é da tua religião? Você prega a palavra para aquele povo da tua religião, da tua fé. E aquele povo, ao invés de estar com o Espírito Santo, está com o espírito do demônio. E toda aquela religiosidade é só capa. É só capa. É só aparência. Não há essência alguma. Você pensa que isso aqui foi para o tempo de Jesus? Não, é de hoje. Hoje. Esses demônios estão operantes até hoje, levando as pessoas a se tornarem meros religiosos. Abre em Timóteo, segunda epístola de Paulo para seu filho na fé, Timóteo, capítulo 3. Encontraram? 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias. Que dia é hoje? Hoje faz parte dos últimos dias.
Eu já preguei aqui dizendo para vocês que no meu cálculo espiritual, e creio que o de vocês também, nós não estamos simplesmente nos últimos dias. João apóstolo disse na sua epístola: filhinhos, esta é a última hora. Paulo abrangeu a última hora, ampliou a lente, alcançando os últimos dias. Nós estamos dentro dos últimos dias, e pior, nós estamos dentro da última hora. Eu disse para vocês, talvez nós sejamos a geração do último segundo da última hora. E tu não dá um glória a Deus? Entenda. Talvez você seja a geração do arrebatamento. E o que vai determinar se você é arrebatado ou fica para ser mártir, para subir na grande tribulação, tendo derramado o próprio sangue da esposa e dos filhos, o que vai determinar é se há um espírito religioso dominando a tua vida ou se tu é dominado pelo Espírito Santo. É isso que determina. Simples assim. Aleluia. O fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, isso comprova que nós somos filhos de Deus, que estamos salvos. Mas o problema é que o Deus desse século, ele mandou demônios para nos atacarem, que muitas vezes estão fantasiados de espíritos de luz do Espírito Santo, se fazem passar pelo Espírito Santo, e dentro daquela capa, daquela fantasia, por dentro da fantasia, há um demônio religioso. Você quer obra de engano mais terrível do que essa? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu leio a Bíblia de ponta a ponta, eu não descubro uma obra de fraude, de engano, mais bem sucedida do que essa. A prova é a quantidade de milhões e milhões e milhões de pessoas que Apocalipse 7 diz que irá subir, mas como mártir, não a igreja arrebatada, poupada do martírio, poupada da hora da tentação. A Bíblia diz que é inumerável, é incontável. Meu Deus! Então eu creio que o que vai ser arrebatado é um contingente muito pequeno. É possível que os que vão ser arrebatados formem um contingente chamado remanescente. É uma sobra. São os 300 de Gideão. Ou seja, numericamente comparados com os mártires, são 300 de Gideão. Só 300 é linguagem figurada, que eu estou usando o número correto da Bíblia, mas eu estou usando em sentido metafórico, linguagem figurada. Esse número 300 mostra que o número efetivo dos arrebatados será um número muito pequeno. O apóstolo Paulo, referindo-se a Israel e apontando para a igreja, ele disse assim: Israel, Israel, ainda que tu sejas numeroso como a areia do mar, só um remanescente será salvo. E Paulo aplica isso para a igreja. Gente, olha como assusta. Só um remanescente tem o Espírito Santo. A grande maioria dos crentes não tem o Espírito Santo. São vítimas de uma fraude, de um embuste, de um ardil, artifício, engano do Deus desse século, que
coloca na vida das pessoas um espírito de imitação, um espírito que se faz passar não por demônio, porque ele é um demônio. Ele se faz passar por anjo de luz. Ele se faz passar como se fosse o Espírito Santo, fazendo crer a pessoa que ela tem o Espírito Santo. Olha aqui. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Agora Paulo vai relatar uma série de defeitos de caráter nos crentes, nas pessoas. E por causa desses defeitos de caráter, por causa dessas falhas de comportamento, pecados cruéis, não entrarão no arrebatamento. E Deus lá no texto final vai dizer: desses se afasta. Se afasta deles. Três, 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Avarentos. O que é um sujeito avarento? A Bíblia diz que a avareza é pecado de idolatria. É o sujeito que dá mais valor ao dinheiro do que a Deus. Dá mais valor à grana, ao material do que ao espiritual. Deus chama de idólatra. Presunçosos. O que é uma pessoa presunçosa? Presumida. Soberba, orgulhosa, que se acha. Soberbos, mais especificamente, depois, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha o versículo seguinte, o versículo 5. Eles têm aparência de piedade. Ou seja, a espiritualidade deles é só na capa. É fariseu ou não é? Sim, sim. Mas Jesus aqui, através de Paulo, não está se referindo aos fariseus. Aos fariseus ele espancou lá em Mateus 16. Aqui ele está falando de crente. A carta é para Timóteo. E Paulo manda Timóteo se acautelar desses caras. Tomar cuidado. Paulo está dizendo: todo cuidado é pouco. Mas negam a eficácia dela. Ou seja, vivem uma espiritualidade que não tem valor nenhum. Não tem valor algum. Porque não tem eficácia, não tem essência, né? É uma espiritualidade que se opõe ao poder de Deus. É uma espiritualidade que bloqueia o poder de Deus. Quantas vezes Jesus lá nos evangelhos diz aos fariseus: vós, por causa das vossas tradições, vocês negam o poder de Deus. Negam o poder de Deus, negam a presença de Deus, negam a glória de Deus, negam a unção de Deus, negam a presença e negam o poder, negam tudo, através das tradições. E o que eram as tradições? Doutrinas, palavras que eles pregavam. Paulo diz para Timóteo: destes afasta-te. Paulo, quando diz para seu filho na fé
destes, afasta-te. Paulo está preocupado com o que na vida de Timóteo? Com o arrebatamento, com a salvação. Paulo está querendo proteger para que ele não entrasse na grande tribulação, porque o arrebatamento nessa época que já era esperado. Todos os apóstolos morreram esperando, aguardando. Maranata, ó vem Senhor Jesus. Todos eles até hoje. A espera é a mesma. Entenda. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês porque na minha vida ela é um facho de sinal amarelo. Atenção, atenção. Cuidado, cuidado. Ponto perigoso. Ponto de imitação. Ponto de falsidade, de fraude. Nós precisamos nos acautelar. Nos acautelar. Entenda em nome de Jesus. Tu acha por que Deus te dá um sonho e te mostra você com um terno branquinho? Não estou falando do meu caso não, tá bom? Deus não deu sonho nenhum. Estou falando de vocês mesmos, né? Deus pegou qualquer um de vocês de madrugada e deu um sonho. Edivaldo mostrou a ele próprio, vestido de um terno linho fino, branco. O que Deus está querendo dizer? Segue nesse caminho, meu filho. Eu tenho me agradado de ti. Tuas vestes estão sendo embranquecidas no sangue do Cordeiro. Você está entendendo? Por isso é que nós precisamos de espírito de revelação. Para que Deus venha ministrando sobre nós, nos direcionando. Deus levanta um profeta na igreja com a profecia. É uma visão, uma revelação, mostrando o teu estado espiritual. Deus precisa fazer isso para dar direcionamento. E quando Ele dá o direcionamento, Ele está atacando o espírito religioso. O espírito religioso. Quando é que Ele ataca o espírito religioso? Quando Ele dá um sonho para você, você está de short, bermuda. Ou está só de cueca. Ou está nu. E você no dia anterior bradou aleluia e glória a Deus, pulou, deu rabo de arraia, plantou bananeira. Uma alegria efusiva. O que Deus está te dizendo? Tira a capa. Tira a capa. O que Deus está dizendo? Fariseu. Para de ser fariseu. Vive de forma autêntica. Você está entendendo? Deus precisa vir a nós, comunicar-se conosco, para nos revelar se realmente temos o Espírito de Deus em nós, ou se nós estamos com a vida torta e o Espírito que está em nós está imitando de Deus, está imitando o Espírito Santo, mas é espírito religioso, é demônio, é atividade demoníaca. Não tem nada mais sério do que isso na Bíblia para a igreja. Não tem nada. Nada mais sério. Nada mais sério. Porque é obra de engano. É obra de fraude. É obra de embuste. Você veja como os apóstolos, lá em Mateus capítulo 16, no texto em que nós abrimos a palavra, você veja como eles estavam longe da realidade. Eles não tinham discernimento algum para discernir nada absolutamente. Eles estavam sendo ameaçados e atacados por fariseus que estavam possuídos de demônios, possuídos por espírito de religiosidade. E quando Jesus diz, acautelai-vos, até para se proteger, até para não ser perseguido e morto fora da hora, então ele usa de uma metáfora. Ele sabe que está sendo ouvido. Aí ele fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. O que ele quer dizer com isso? Se tu sair daqui hoje dizendo para Deus o que esse pastor quis dizer com essa pregação, aceita Jesus amanhã. Aceita, faz tudo de novo. Faz tudo novamente, porque a coisa está feia.
Entenda, é o que aconteceu com eles. O que ele quer dizer? Aí um outro mais ignorante, ele quer dizer que ele ouviu a nossa conversa que estava faltando pão. E ele está falando de pão. O fermento está ligado no pão. O fermento é para inflar o pão. Não! Ele está se protegendo. Ele está falando em parábola, para que eles entendessem, porque os fariseus não iriam entender. As parábolas eram usadas por Jesus para ele se proteger. Vê se você entende. Para não precipitar a hora da sua morte. Aleluia. Por que fermento? Por que ele escolheu o fermento? Porque no pão, o fermento só tem uma função: botar o pão bonitinho e inchado, inflado, mais nada. Ele não acrescenta uma vitamina, um sal mineral, nada. Não acrescenta nada versus nada. Não acrescenta nenhum nutriente para o ser humano naquele pão. E é a menor partícula do pão, é o fermento. É o menor elemento do pão. Mas contamina todo o pão. Contamina toda a massa. Entenda. E uma vez, segura aí o fermento. Uma vez que o fermento misture-se no pão, como é que tu vai tirar? Não tem como. Você entende por que o pastor tem que ter mão forte? Não pode ter mão de boneca. Não pode. Que se tiver, o fermento entra na igreja. Ele entra na igreja, leveda a massa toda. Vai tudo para o inferno, com o espírito de religiosidade, achando que tem o Espírito Santo. Até o pastor também vai, porque foi o culpado por causa da mão de boneca. Entenda, não há opção, é vigilância. O próprio Jesus disse, versículo 6, e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou seja, Jesus está dizendo, essa doutrina desses camaradas, esse evangelho que eles creem, esse evangelho que eles pregam, esse evangelho aí, essa Bíblia aí, as palavras, as doutrinas, não tem nutriente de vida, não geram vida a ninguém, não gera poder de Deus na vida de ninguém. Entenda em nome de Jesus Cristo. Só embeleza. Qual é a beleza de um pão sem o fermento? Nenhuma. Nenhuma. O fermento é colocado para embelezar, para inflar, ficar rechonchudo, bem fritinho, bem torradinho. E qual é o nutriente? Nenhum, nada. Entenda em nome de Jesus Cristo. Então, Jesus está combatendo aquela doutrina que governava a vida daqueles homens. E eles, profundos conhecedores da Bíblia. Olha o grau de tragédia. Profundos conhecedores da Bíblia. Despidos do poder de Deus, porque a doutrina deles era fermento, e como fermento representa coisa ruim, não é? Em regra, há exceções na Bíblia, mas via de regra, o fermento na Bíblia significa um mal, maldição. Maldição. Entenda em nome de Jesus Cristo. E
Isso aconteceu com profundos conhecedores, teólogos, estudiosos da Bíblia, com a Bíblia em suas mãos. Foram vítimas, sucumbiram. Aleluia. Ninguém conhecia a Bíblia mais do que eles. Salvo Jesus, nenhum discípulo de Cristo conhecia a Bíblia mais do que eles. Ninguém jejuava mais do que eles. Os discípulos nem jejuavam nessa época. E os fariseus debochavam dos discípulos. Senhor, os teus discípulos não vão jejuar não. Tiravam onda ainda tirava sarro. Jesus, não vai, não precisa, porque o noivo está com eles. Mas quando o noivo for tirado, aí eles vão jejuar. Então eles não jejuavam não. Não sabiam orar também. Os outros sabiam orar, jejuavam como ninguém e conheciam a Bíblia como ninguém. E de que adiantou isso? Nada. Olha o tamanho da obra de engano. Olha o tamanho do embuste. Olha o poder da fraude, da mentira. Se esse espírito de religiosidade jogou prostrado um batalhão de homens cheios de oração, jejum, estudo da palavra, não joga um crente no chão? Joga. É só dar lugar a ele. É só dar lugar a ele. Como é que você identifica um espírito religioso numa pessoa? Em primeiro lugar, quando você vê um crente que é perfeccionista, cuidado com ele. Cuidado com ele. Aquele cara que só concorda com aquilo que tudo está certo 100%. 99% ele não concorda. É demônio. O perfeccionismo é demônio. Por quê? Pela seguinte razão. Se uma pessoa diz para outra assim, mas você não ora 1 hora por dia, você não ora pelo menos 2 horas por dia, mas como assim? Está com demônio. Sabe por quê? Porque para Deus começa contigo com 5 minutos, depois com 10 minutos, depois com 15 minutos. Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. Uma escadaria começa-se a subir pelo primeiro degrau. O perfeccionista endemoniado, filho do capeta, que acha que é crente e que tem o Espírito Santo, mas nele tem um demônio, espírito de religião, ele diz, não, mas eu não concordo. Se não ora 2 horas, eu não respeito. Você está começando a perceber? Pessoa presumida, presunçosa. Olha, o que leva a pessoa, o que tem que levar a pessoa a aumentar o período de oração é o amor dela para com Deus. É o amor de Deus por ela o atraindo. Não é perfeccionismo. Perfeccionismo é sinal de espírito de religião. Tomem cuidado. Se você conhecer algum crente assim, pode ser até aqui da igreja, fica longe dele, senta do outro lado. Está me entendendo? Estou sendo claro, porque é a tua salvação que está em jogo. É o teu arrebatamento que está em jogo. Nunca fique companheiro de algum santarrão, de algum perfeccionista que só aceita aquilo que é perfeito. Nunca fique. Porque ele é vítima do orgulho. Na escala de pecados na Bíblia, o pecado mais incisivo contra Deus, qual é? O orgulho.
Foi o orgulho que destronou Lúcifer. Foi através do orgulho que se contaminou o céu com pecado. O pecado não começou na terra, começou no céu. E o pecado que começou no céu foi o orgulho. E esse demônio, essa atividade demoníaca de fraude, esse espírito maligno que se apossa da mente, do coração de muitas pessoas, levando essas pessoas a lhe obedecerem como espírito de religiosidade, essa atividade demoníaca precisa ser temida por nós. Precisamos estar na torre de vigilância o tempo todo, inclusive a respeito de nós mesmos. Quando nós começamos a colocar fardo no ombro das pessoas, ter prazer em cobrar as pessoas resultado, a igreja vira uma empresa que tem que bater meta. Isso é espírito de religiosidade. Não tem Deus nessa história. O fundamento do cristianismo é o amor. Paulo disse: ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, ainda que eu profetizasse tudo que é possível profetizar da parte de Deus, se eu não amar, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Nada vale no edifício do cristianismo se a fundação não é o amor. Nada vale. Nada vale. A pessoa extremamente apressada em querer que a outra dê frutos logo. Não entende que Deus tem um processo de crescimento. O Espírito de Deus trabalha dentro de um processo de amadurecimento. Nesse processo de amadurecimento, você tem que ter domínio próprio para esperar o tempo da pessoa. Você bate devagarzinho e assopra. Faz um carinho, depois dá um cascudo rápido, assopra. Por quê? Porque há um processo de amadurecimento. O Espírito de Deus trabalha através do amor no processo. E o amor leva tempo. Não constrói-se um obreiro excelente, uma excelente obreira num ano nem 2 anos. Não se constrói. Talvez não se construa numa década. Entenda. Tem que haver paciência. Por isso Deus diz na Bíblia: suportai aos fracos, né? Na sua fraqueza. Aleluia. Abre a tua Bíblia em Romanos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Deus seja a glória. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 10. Antes de Romanos capítulo 10, entenda. Há pessoas dentro da igreja que também são vítimas do espírito de religiosidade, que acossa essas pessoas, tornando-as insatisfeitas. Mas insatisfeitas com que igreja? Todas. Elas vão migrando de uma igreja para outra e sempre estão insatisfeitas. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Elas têm uma atividade demoníaca em franco ataque espiritual contra elas, através do espírito religioso, que coloca no coração delas o desejo de alcançarem uma igreja perfeita. E no intuito de alcançarem uma igreja perfeita, não param em igreja nenhuma. E elas pensam que é o Espírito Santo. Não é. É demônio. Elas só vão descobrir isso quando começarem a orar pesado e jejuar. Aí o demônio manifesta. Antes disso não vão. Você está entendendo? Não existe
igreja denominacional perfeita. Perfeita é a noiva de Cristo. Perfeita é a Universal Assembleia dos Santos. Perfeito é o corpo de Cristo. Esse é o perfeito. Só que esse é invisível. Tem um pouco aqui, outro pouco ali, outro pouco acolá. Mas as pessoas procuram uma denominação. Então aí, nessa busca, elas acabam cometendo um dos piores pecados contra Deus. Qual é? É de não ajudar a uma igreja que precisa de ajuda. Porque elas são presunçosas. Elas olham para o próprio umbigo. E no afã de realizarem o desejo do umbigo, olharem para o eu delas, o que é que acontece? Não se dispõem a ajudar. Acusam uma igreja de defeito, amanhã estão em outra, vê o defeito na outra, sai, vê o defeito, e não ajudam a nenhuma delas, e todas precisam de ajuda. Quando Jesus, no Evangelho de João, nos apresentou o Espírito Santo, como é que ele chamou o Espírito Santo? Ele chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade, nos guiaria a toda a verdade. Ele chamou o Espírito Santo de Consolador e depois chamou de Ajudador. Uau! Mergulha nesse rio ajudador aí. Deus está dizendo que o Espírito dele é ajudador. E tu não quer ser ajudadora. Tu não quer ser ajudador. Vai ficar procurando uma denominação perfeita. Tu está com demônio que imita o Espírito Santo. Está me entendendo? Tem que rasgar o véu. Tem que rasgar, não tem jeito. Porque é obra de engano. E obra de engano tem que ser no susto. Para acordar. Para despertar. Compreenda. O Espírito de Deus, ele dá o exemplo. Ele é o maior ajudador. O maior ajudador desta igreja é ele. Creia, é ele. Não é meu dízimo, não é o dízimo de A, de B, nada. Não é o que eu faço aqui pela igreja, não é o que qualquer um de vocês faz pela igreja, é o que o Espírito faz pela igreja. Por isso ele é chamado de ajudador. E ele não tem denominação, ele não é assembleano, ele não é presbiteriano, ele não é batista, ele não é isso, não é da Reviver, ele não é. Ele não tem religião, ele não tem denominação, entenda. Ele é humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por isso ele apresenta o Espírito dele como o Espírito ajudador. Então entenda, a pessoa que está buscando o perfeccionismo, a pessoa que está buscando a igreja perfeita, está endemoniada. Não tem o Espírito Santo. E o fato dela sair de uma igreja, acusando a igreja de ter defeito. Cara, minha mãe tem quase 90 anos de idade. Se olhar para o rosto dela, está cheio de defeito. Mas eu a amo, é minha mãe. Você não vai amar uma igreja porque ela tem defeito? Tu não tem o Espírito de Deus. É espírito de religião. É atividade demoníaca. É fraude. Não existe igreja na terra que não tenha defeito. Entenda, não deixa defeito nenhum de igreja nenhuma te tirar de lá ou te tirar daqui. Quem tem que te tirar é Deus. Quem tem que te tirar é o Espírito Santo. Se a igreja é pequena, precisa de ajuda, ajude. Ajude.
Sofra com os que sofrem. Chora com os que choram. Ajude. Estenda a mão para aquelas que estão precisando de ajuda. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Deus seja a honra, a glória, o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 10. Glória, 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 glória. Versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Vocês entenderam o que está escrito aí? É muito sério o que está escrito aí. Deus está dizendo assim através de Paulo, que há homens de Deus e mulheres de Deus que eles têm zelo de Deus, têm zelo da casa de Deus, têm zelo da Bíblia, têm zelo do Evangelho, da palavra de Deus, mas é um zelo sem entendimento. Quando é que eu tenho zelo sem entendimento? Todos esses casos que eu acabei de falar são exemplos de zelo sem entendimento. Todos eles, sem exceção. E se eu for ficar aqui falando de casos outros, de exemplos de pessoas que têm zelo, mas é um zelo sem entendimento, que ao invés de edificar, destrói. É um zelo que torna essas pessoas, em suas avaliações precisas, elas avaliam o defeito com precisão, mas o defeito dos outros, não delas. A precisão da análise delas só está voltada para avaliar o defeito dos outros, o erro dos outros. O delas elas não avaliam. Elas olham para si mesmas e no espelho dizem assim: poxa, tu tem a cara de Deus, tu é parecido com Deus. Falando de si mesmas. Aí você vai no Salmo 50, versículo 5, se não me falha a memória, se não for, está do lado. Diz assim: tu pensavas que eu foste como tu? Há pessoas cujo Deus delas, o nome é Jesus, mas a cara delas, dá para entender? A imagem é delas. Não é que elas têm a imagem de Jesus, seria lindo. Ao contrário, elas acham que Deus é parecido com elas. Tem a cara delas, tem o perfil delas, pensam como elas. Aí Deus brada no Salmo 50: você pensava que eu fosse como você? Aleluia. A minha vontade é mais afastada de vocês do que o céu da terra, disse o Senhor. Aleluia. Entenda. Então nós temos que ter zelo na obra de Deus? Temos, todos temos que ter zelo. Jesus disse: o zelo da tua casa me consome. Mas aquele zelo ali não era esse. Aquele era zelo com entendimento. Não é qualquer tipo de zelo que podemos ter na igreja. O zelo dentro da casa de Deus, seja nos nossos relacionamentos, seja no zelo com o patrimônio da igreja, com os instrumentos, com o que for na igreja, qualquer manifestação de zelo precisa ser balizada por bom senso,
pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pela direção do Espírito de Deus. Por quê? Porque senão aquilo não vai deixar de ser zelo. Será zelo, mas a fonte daquele zelo é o espírito religioso, é o demônio. É um zelo para criar tumulto na igreja. De vez em quando eu apago os incêndios aqui de pessoas zelosas, que se deixar vira tumulto. Você ouve uma, depois ouve o outro. Todo mundo tem zelo. Dá corda para você ver, destrói a igreja, bagunça a casa de Deus. E todo mundo dizendo, não, tem o zelo da obra. Só que o zelo de Deus precisa ter entendimento. Você quer ver um zelo com entendimento? Chegou aqui uma pessoa que vem do catolicismo. E ela ficou no catolicismo como o irmão Francisco ficou 150 anos. Brincando, Francisco. Não é? Francisco é um milagre de Deus na igreja, né? Um dos poucos idosos que se renderam a Deus nesse mundo. Poucos. Porque quanto mais idoso, mais o coração é fechado. E ele não, ficou com o coração amolecido para Deus. Isso aí é um milagre maravilhoso. Muito bem, mas ele serviu no catolicismo muitos anos. É possível que lá no catolicismo, quando chegasse a data da Semana Santa, Sexta-feira da Paixão, o senhor não botava a boca no contrafilé, na alcatra comia um peixe, não é? É uma tradição católica, não é? Muito bem, entra uma pessoa dessa para a igreja e você convida essa pessoa para jantar contigo na tua casa na Sexta-feira da Paixão. E como você é um camarada liberto, não é? Como você é uma pessoa que é forte na fé, na graça, na comunhão, e essa palavra é para os fortes, é palavra de cuidado. Os fracos não correm perigo não, mas os fortes são perigosos, porque na força da fé deles, quer saber de uma coisa? O meu Jesus falou para eu comer qualquer coisa do açougue, e está na Bíblia, e não questionar com nada. É Sexta-feira da Paixão, meu Deus, não é vaca, não é boi, eu vou comer um boi. Só que quem entrou na tua casa veio do catolicismo. Aí você para pensar e fala, meu Deus, se eu comer um churrasco aqui na Sexta-feira da Paixão, eu vou ofender essa pessoa. Ela ainda é um bebê no Evangelho. Aí você, por zelo, com entendimento, você fala para a mulher, mulher, tira o boi, bota o peixe. Bota o peixe. Você está entendendo? Né? Chegou um judeu para jantar contigo. Ele acabou de se converter na tua igreja. Tu vai dar para ele porco para comer? Ele passou a vida dele toda no Velho Testamento, onde é proibido comer a carne do porco. Se você der, você está zelando pelo Novo Testamento. Você está zelando pela palavra de Deus, pelo novo pacto. Mas Paulo está dizendo aqui que esse teu zelo não considerou a fraqueza do teu irmão. Então ele é um zelo sem entendimento. Não é o Espírito Santo que está te movendo. Você está entendendo? Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Busca ter cautela, busca se acautelar. Cuidado com orgulho. Cuidado. Não seja um crente independentão. Sabe aquele cara aí? Eu sou independente. Não seja. Não seja. Porque o crente humilde é o pobre de espírito, é o dependente. Dependente. Samuel virou para Saul, disse: Saul, durante 7 dias tu vai me esperar aqui. Daqui a 7 dias eu vou voltar. Eu vou oferecer o altar de holocausto para Deus. Depois tu vai à guerra. Entendido? Entendido. Não adiantou dizer nada daquilo. Por quê? Era um independentão.
O crente independente, ele é um arrogante, ele é um soberbo, ele é um rico de espírito. Ele não tem o Espírito Santo, ele tem o espírito de religiosidade, é outra coisa. Dá para entender? O verdadeiro crente, ele depende de Deus. Ele não ultrapassa a vontade de Deus. Se Deus manda espera, ele espera. Se Deus diz 7 dias, ele espera até 8, mas ele não vai esperar 6 dias e meio. Quando chegou no 6º dia, se aproximando do 7º já, ele vai e ele mesmo, o rei, oferece o holocausto. Quem é que acabou de chegar? Samuel. Samuel olha para ele e falou: ah, Saul, tu não devia ter se precipitado, tu tinha que esperar. Lembra que eu já preguei aqui várias vezes o poder da espera. O crente vitorioso é o que sabe esperar o tempo de Deus. O crente derrotado é o que falsifica o milagre de Deus. Ele quer aparecer, ele quer dizer que já tem o poder, e tudo que ele diz que faz nada, é mentiroso. Ele atravessou a vontade de Deus, atravessou o tempo de Deus, não esperou se cumprir o tempo de Deus. A espera é a grande virtude na vida de um crente. Grava isso em nome de Jesus. É através do esperar o tempo de Deus que Deus vai te exaltar, que Deus vai abençoar a tua vida. Não atravessa. Sara atravessou, não aguentou esperar, foi reprovada no teste do tempo. Abraão foi reprovado no teste do tempo, não aguentou esperar, se precipitou, geraram Ismael de Agar. E agora? Está aí a falta de paz no Oriente Médio até hoje. A consequência já dura milênios afora. Por quê? Porque um homem de Deus e uma mulher de Deus não souberam esperar. Saul, porque ele não soube esperar, Samuel disse: Deus te rejeitou hoje, porque tu não soube esperar. Olha aqui, anota isso na capa da tua Bíblia. Se você não tiver paciência para esperar o tempo de Deus, tu é vaso inútil para Deus. Tu não serve para nada. Deus não pode confiar nada em você. Por quê? Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem modo e tempo para tudo. O segredo da tua vitória, no teu chamado, o sucesso, o teu sucesso na tua vida, depende de você ter paciência de esperar o tempo de Deus. Saul não esperou, perdeu o trono. Não só ele, a descendência dele perdeu o trono. Todas as promessas que Deus havia feito para o rei Saul foram estragadas por ele ser assodado, precipitado. Ultrapassou o tempo de Deus, avançou o sinal. Crente verdadeiro, dirigido pelo Espírito de Deus, não avança o tempo de Deus. Suporte o tempo, o teste do tempo na tua vida. Ah, pastor, estou esperando já um bocado de tempo. Eu também esperei um bocado de tempo. Eu, quando olhava aquele homem lá do tanque de Betesda, 38 anos, eu falei: ah, Jesus, essa prova não. 38 não, tem misericórdia. E eu chorei ali, sabia? Lendo aquele texto ali. Porque a minha vida estava em desgraça. Eu não via luz no fundo do túnel.
E eu tinha essa pregação no meu coração. Eu tenho que esperar, eu tenho que saber esperar. Eu tenho que aprender a esperar. E no tempo de Deus, Deus cumpriu a promessa dele. E todos aqueles cristãos de todo o período do cristianismo, não há exceção, não há um só que Deus mandou esperar, que esperou em obediência, espera obediente a Deus, que deixou de receber a sua vitória. Nenhum. Porque se isso acontecer, Deus é mentiroso. E a Bíblia diz que Ele não mente. É impossível que Ele minta. Entenda. Não seja assodado, não seja precipitado. Não queira forçar a barra. Não força a barra. Não força, porque quem comanda é o Espírito de Deus. Entenda. Se a tua bênção vem para você fora do tempo de Deus, tu vai se lambuzar tudo com ela. Nunca queira uma bênção sem estar no tempo apropriado de Deus. Nunca queira, porque você não vai estar preparado. E não estando preparado, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. Do mesmo jeito que ela veio, ela vai te lambuzar todo, você vai se sujar todo. Não sabe o que fazer com ela. Agora, no tempo de Deus, a vontade de Deus se manifesta. E a Bíblia diz que a vontade dele é perfeita, é agradável, é boa para você, mas é no tempo dele. É no tempo dele. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Seja servo. Seja servo. Paulo disse assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Uau! Pedro disse a mesma coisa quando ele abriu a epístola. Eu, Pedro, servo de Jesus Cristo. Hoje a gente vê uma igreja que não quer ser servo. Meu Deus! Ser servo é ser obediente, é ser dependente de Deus. É isso que é ser servo. É a coisa mais confortável do mundo. Você vai descansar no travesseiro da vontade do Senhor. Você vai ter certeza absoluta que o teu sucesso vem, a tua vitória vem, queira o inferno ou não, queira os demônios ou não, porque tu está esperando, sentado confortavelmente na vontade de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Grava esta palavra, Pai, na tábua do coração dos teus filhos. Não permita que nenhum deles se perca no arrebatamento, Pai. Não permita que nenhum deles fique aqui por ter sido vítima de uma fraude, acreditando que tinham o Espírito Santo e na verdade tinham o espírito religioso, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, inaugura uma comunhão íntima, Pai, profunda com cada um nessa igreja, Pai. Uma comunhão que dê a cada um deles certeza absoluta que eles não têm um espírito religioso, mas têm o Espírito Santo habitando neles, dirigindo, orientando, governando, Pai. Tira deles toda a pressa, todo assodamento, toda a precipitação. Capacita que cada um deles aprenda, Pai, e seja capacitado a esperar o teu tempo, Pai, para que a vitória deles seja total, seja absoluta, seja completa. Assim eu os abençoo em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Senta alguns minutinhos. Eu vou dar oportunidade à nossa irmã Tatiana. Vem cá, Tatiana.